Hoje, no âmbito do podcast A Ler é que a gente se entende, vamos entrevistar a Senhora Rosa, que é professora na escola de Gondifelos. A senhora professora vai estar à conversa com Ricardo Castro, Francisco Alves e Alexandre Oliveira, da turma do 8º B. Segundo momento, gosta de ler? Gosto muito de ler. Desde que eu sou pequenina que me lembro de estar sempre a ler e de ser convidada para ler. Qual foi o livro que mais te prazer deu a ler? Olha, foi um livro de José Saramago chamado A Jangada de Pedra. É um livro que conta a história da Península Ibérica que se separa dos Pirineus e vai por aí fora, pelo mar fora, e então depois é toda a história que se desenvolve. Tinha hábitos de leitura na sua infância? Olha, na minha infância não havia livros lá em casa, mas havia todas as semanas o Jornal de Famalicão. E eu lembro-me no primeiro ano, quando eu comecei a escola, não é? A aprender a ler, cheguei a casa e disse ao meu pai, pai, eu já sei ler. E ele disse assim, então lê aqui as letrinhas pequeninas do jornal. E eu olhei para aquilo, era tão complicado, não sei. Ele disse, só podes dizer que sabes ler quando souberes estas letras do jornal. Então, a partir daí, eu esforcei-me e eu sei ler muito bem. Lembra-se do primeiro livro que leu? O primeiro livro que eu li, eu não me lembro, mas eu lembro-me do primeiro livro que eu ouvi a minha professora do 5º ano a ler quando nós tínhamos biblioteca de turma. Ela leu-nos A Fada Oriana, da Sofia de Melo Breiner, e é o livro que eu me lembro mais de ter ouvido ler, mas não me lembro do primeiro livro que eu li. O gosto pela leitura influenciou a escolha da sua profissão? Não, eu quis ser professora, eu quando era pequenina queria ser cozinheira como a minha mãe. Depois houve lá uma questão em casa e a minha mãe precisou de um advogado e era muito caro e eu pensei, eu vou ser advogada que é para depois defender a minha mãe das encrencas. Mas entretanto a minha mãe morreu e eu pensei, depois no 5º ano eu não tinha professora de francês, eu vou ser professora de francês. E depois, no 9º ano, eu descobri que havia o curso de português-francês. Eu vou ser também português-francês. Depois nunca mais mudei de ideias e foi esse curso que eu tirei. E, portanto, não foi propriamente a leitura que me influenciou, eu no fundo ia tentar colmatar as necessidades que havia. Tem por hábito ler em que parte do dia, assim? De manhã, é quando eu me sinto melhor a ler. À noite dá-me um sono, às vezes eu leio à noite. Agora, se for muito interessante, eu outro dia comecei a ler um livro à noite. Chama-se Ao Cair da Noite e é de uma escritora estrangeira, Judite, não sei do quê. Quando eu dei por ela, eram 8 da manhã, quando eu acabei o livro. Portanto, eu não dormi e não me apercebi, porque era mesmo interessante e eu queria saber. Mas eu gosto mais de ler de manhã. Interessante. No meu caso, eu prefiro ler à noite, acho que é melhor. Mas não se dá para dormir? Eu começo a ler à noite, eu estou cansada, pumba. Sim. Adormeço. Cada um tem o seu gosto. Gosta de ler para si ou também para outras pessoas? Olha, eu gosto de ler para mim, em primeiro, mas também gosto muito de ler para os outros. Como eu tenho uma certa expressividade e facilidade da leitura, eu acho que os outros também gostam muito de me ouvir ler. E eu sou, além de ser professora de português, professora de francês, neste momento, desde 2012, eu sou professora bibliotecária. Que significa que eu estou a trabalhar na biblioteca e tenho muitos projetos de leitura e de modo que acabo por ler muitas vezes também aos alunos, desde os pequeninos do pré-escolar ao primeiro ciclo, ao segundo, ao terceiro e por aí fora. Portanto, leio tudo. Foi esse gosto pela leitura que levou a fazer este tipo de voluntariado? De ler para os idosos? Não foi o gosto pela leitura. Quando me convidaram para vir aqui fazer voluntariado, disseram-me que eu podia fazer aquilo que eu quisesse e com que me sentisse mais à vontade. E eu pensei, eu gosto de ler, eu vou ler poesia, contos para os idosos e depois faço animação musical e depois cantamos. E portanto é isso que eu faço, mas o engraçado é que se eu vier só para cantar, eles já dizem, então, e a leitura? E portanto, eles também gostam das leituras que eu faço. Também se lembra de alguma história que os idosos lhe tenham contado alguma vez? Eles gostam de contar muitas histórias, mas a verdade é que eu venho aqui com o tempo contado. Portanto, eu venho aqui fazer voluntário das 2h30 às 3h30, normalmente, porque depois é o lanche deles.
e eles tentam contar umas histórias. Ainda há um bocado uma teve-me a contar, quando fez anos, que recebeu muitas prendas, chegou a casa e a nora escondeu-lhe as prendas todas e ela estava muito triste. Mas pronto, eles contam, sim senhor, tentam sempre contar as histórias deles. E também contam, por exemplo, histórias de infância, coisas assim? Às vezes, mas quando vem a talho de foice, como eu venho com tudo um bocadinho marcado, o tempo marcado, primeiros 20 minutos de leitura e depois a seguir é a cantoria, e portanto, normalmente, a propósito, ainda hoje se falou, a propósito da leitura, alguns dizem, eu também fazia isto, que era as solas dos sapatos, por acaso era um poema aqui do José Saramago, como estávamos a fazer o centenário. Sabes que o José Saramago nasceu no dia 16 de novembro e faria 99 anos, então agora faz uma comemoração do centenário. E eu hoje trouxe só poemas de José Saramago e um deles é as solas dos sapatos. E então ele fala das meias solas e eles contavam. Eu também metia meias solas. A senhora professora disse que era bibliotecária na escola onde trabalha. Que livros é que as crianças, como da minha idade, costumam recitar para ler? Olha, da tua idade, quando os professores fazem uma proposta de leitura, eles querem sempre um livro fininho. Outras vezes, ainda da tua idade, ainda querem muito o Diário de um Banana, que é engraçado. E quando estão lá alunos de 8º ano que vêm em momento de substituição, falta um professor. Não há outros professores para fazer a substituição, então eles vêm para a biblioteca. E se eles não trouxerem nenhuma tarefa para fazer, eu proponho sempre um projeto de leitura. E o que eu tenho para eles é o Fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Vós já lestes? É uma, aquilo é de rir a perder. E pronto, e é por norma, mas eles também vão buscar outros livros. O Harry Potter também, imenso. E é engraçado, do Muxamora agora não, mas também costumavam. Mais. O que não gosta mesmo de ler? Eu? Sim. Não gosto de ler livros de terror, de modo nenhum. Eu acho que o livro mais longo que eu cheguei a ler foi um livro de terror. Tinha umas 400 páginas. Mas que livro está a ler atualmente? Ora bem, atualmente eu acabei de ler... Qual é que eu acabei de ler? Não foi do José Saramago? Não me lembro. Deixa-me pensar. Foi do Richard Zimmler e eu acho que foi o Sentinela. Eu gostei imenso, é dos melhores dele. É lindo, eu acho que vós também podeis ler, que é um livro bonito. Prefere ler livros ou coleções de livros? Eu prefiro ler livros e por norma escolho os livros pelo título e depois olha é o que sai. Mas tenho sido bem surpreendida. Gosta de muitos momentos descritivos na leitura? Agora gosto. Na vossa idade confesso que era difícil. Eu li os Maias 3 vezes, isso depois já foi no 10º ano, não é? Li os Maias 3 vezes, mas as primeiras páginas eram complicadas para ler. Mas eu gosto. Neste momento sim, porque quando estão a fazer a descrição, eu estou a ver. Estou a imaginar de imediato. Há um livro também do José Saramago que se chama O Ensaio sobre a Cegueira. E ele começa com uma fila de carros que está num semáforo. E eu imagino que é um semáforo em Famalicão. E, portanto, se houver um filme a seguir e o realizador põe noutro sítio, eu penso logo, está mal, porque eu imagino que começa ali quando o senhor deixa de ver e, portanto, a fila não anda porque ele ficou cego. Mas, por exemplo, livros... Que tipo de histórias gostam das histórias mais aventureiras, histórias mais simples? Eu gosto de histórias de aventura, eu gosto também de histórias de mistério, para a gente saber o que é que vem a seguir, e também gosto de romances, mas gosto de leituras, também gosto de leituras de ficção científica. Há um livro, quando estavas a falar de muitas páginas, eu li um livro que é da Stephanie Meyer que se chama Nómada. E eu acho que esse livro tem 790 páginas, mas eu de facto não olho para as páginas, olho, leio, e é um livro que no início também é difícil, mas depois é muito interessante. E eu lembro-me do meu sobrinho que estava no 7º ano, disse, eu quero ler esse, que eu nunca li um livro com 790 páginas, e por isso é que eu me lembro do número das páginas. O que é que aconselha aos alunos da nossa idade a ler?
Olha, eu vou fazer minhas as palavras da Alice Vieira. A Alice Vieira, uma altura, foi lá à escola e o que dela disse aos alunos, eu faço minhas essas palavras, que é: leiam tudo aquilo que aparecer e aquilo que vocês quiserem, porque vós depois ides decidir o que é bom, o que é mau, o que é que gostais e aquilo que não gostais. Portanto, não há livros proibidos para alunos do 8º e também há livros recomendados, claro que há, até o Plano Nacional de Leitura recomenda livros, o vosso manual tem lá uns livros recomendados, o vosso professor de português, a vossa professora de português com certeza que vos recomenda algumas leituras e pede para depois mostrarem que leram e apresentem trabalhos, não é? Nós na escola também temos, mesmo a biblioteca propõe um livro por mês e depois os alunos são convidados a fazer um teste de escolha múltipla na Moodle e depois os professores até fazem às vezes contar para nota, mas a biblioteca também dá um prémio àquele que acertar a mais perguntas. E portanto, ora neste momento para o 8º ano acho que é a Saga, a Sofia de Mel Breiner. É um conto pequenito. Importava-se de ler alguma passagem para os idosos hoje? Ou pode ser, deixa lá ver. Isto é grande. Pode ser Meias Solas? Pode. Vós sabeis que ele teria 99 anos agora, portanto, sabeis o que é que são Meias Solas? É de pôr nos sapatos, está bem? Sim. Metade de pôr debaixo. Não é tipo aquelas meias que têm uma borracha por Não, baixo? não, é aqui debaixo do sapato, é para pôr aqui esta parte. Meia sola, não é a sola inteira, só meia. Ok. Então, bem sei que as meias solas que deitei nas botas aprazadas não resistem à calçada do tempo que discorro. Talvez parado as botas me durassem, mas quieto, quem pode, mesmo vendo que é desta caminhada que me morro. Ok. Eu acho que está tudo. Obrigado pela sua participação neste A Ler é que a gente se entende. Espero que tenhamos outras leituras no futuro sobre as novas leituras e até breve, professora Rosa. Muito obrigada, foi um prazer estar convosco e eu desejo-vos felicidades e que tenhais boas notas. Obrigada. Está bem? Tenho 12h46.